bandeira do Reino Unido. Você não precisa ficar fazendo força para abrir o celular, sabe? A Samsung lançou um dobrável com um formato diferente. Eu tô falando do Galaxy Z Fold 8, que o TechTudo veio conhecer e testar direto do Galaxy Unpacked aqui em Londres. A proposta desse celular é ser mais compacto e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência de consumo de conteúdo mais imersiva. Para isso, ele traz uma tela externa mais baixa, de 5,5 polegadas, e uma tela interna maior, bem ampla, com um formato 4x3 e 7,6 polegadas. Tela interna, aliás, que tá praticamente sem vinco, viu? Um outro destaque desse celular é a bateria com tecnologia de silício carbono, que estreia na linha de dobráveis da Samsung. Eu sou Ana Letícia, editora de celulares do TechTudo, e passei mais ou menos 24 horas com o Galaxy Z Fold 8. Nesse vídeo eu te conto as minhas primeiras impressões sobre ele. Como vocês podem ver, eu já tô de volta à redação do TechTudo. A viagem foi bem corrida, gente, e não deu para gravar todos os meus comentários lá em Londres. Por isso, essa troca de cenário. Mas vamos falar do que realmente interessa. O Galaxy Z Fold 8, que eu apelidei carinhosamente de Foldinho. Depois de muitos rumores, o celular finalmente veio aí. E ele se posiciona, em termos de especificações, entre o Z Flip 8 e o Z Fold 8 Ultra, que é o sucessor do Z Fold 7. Sim, a Samsung deu uma mexida na nomenclatura para poder acomodar esse novo modelo. O Foldinho, gente, tem um hardware bem potente, com processador Snapdragon 8 Elite de 5ª geração, tem câmeras de alta resolução, mas o foco dele mesmo é a imersão, tanto em consumo de conteúdo quanto em multitarefa. E isso explica a presença da tela interna de 7,6 polegadas com formato 4x3, bem próximo ao formato de um tablet. E eu acho que isso foi um acerto da Samsung, tá? Porque, convenhamos, a tela do Z Fold tradicional, apesar de ter muita qualidade, ela não era uma tela com proporções de tablet. Ela é mais alta, é mais quadrada, e não existe tablet quadrado, né? Mas o que me chamou a atenção mesmo é que essa tela tem um vinco muito discreto. Óbvio, se você olha a tela sob determinado ângulo, determinada luz, consegue ver uma marca ali, mas na experiência de uso do dia a dia é praticamente imperceptível. E a sensação ao toque também é muito boa, sabe? Não tem aquele calombo e o seu dedo desliza pelo display. E essa redução no vinco é possível graças a uma nova tecnologia que a Samsung desenvolveu, chamada Flex Titanium. Ela substitui parte da estrutura tradicional da tela por uma película ultra fina de liga de titânio abaixo do painel OLED e uma placa flexível do mesmo material sustentando o módulo da tela por baixo. São 9h27, estou descendo para o café da manhã atrasada, inclusive, e temos aqui 100% de bateria. Vamos ver como é que essa bateria de silício carbono de 4.800 mAh vai se comportar ao longo do dia. Eu poderia estar comendo as gordices que estão naquela estação ali. Tem Nutella, tem panqueca, mas ó, estou comendo iogurtinho com frutas. Parabéns pra mim. E isso filmado com as lentes do Z Fold 8. Enquanto eu aguardava a van para a primeira atividade do dia, eu fiquei usando o Instagram pela tela externa do Z Fold 8, que tem 5,5 polegadas e proporção 10x16. É uma experiência bem confortável e o conteúdo se adapta muito bem no geral. Mas quando o assunto é postar story, por exemplo, a coisa muda de figura. Se você escreve um texto mais longo e quer ajustar, você não consegue, porque o teclado é muito alto e ocupa praticamente a metade da tela. Aí você tenta diminuir o tamanho do texto com aquele slider e o aplicativo dá um bug, não responde ao comando, e quando você finalmente desiste e abre a tela para fazer as edições, você perde o seu trabalho todo. Então essa é uma otimização de software que a Samsung vai precisar fazer. Agora eu vou levar vocês para um passeio que eu fiz por alguns lugares icônicos de Londres usando as câmeras do Z Fold 8, para vocês verem na prática como é a qualidade de foto e vídeo do conjunto, que aliás tem duas câmeras de 50 megapixels, a principal e a ultra-wide, e duas frontais de 10 megapixels.
Você sabe que está em Londres quando vê um ônibus double deck, bandeira do Reino Unido e o icônico símbolo do metrô. Qualquer semelhança com a Central do Brasil é mera coincidência. Até agora eu só filmei com a câmera traseira, mesmo os vídeos assim, no estilo selfie. Eu usei aquele recurso de abrir o celular e espelhar a imagem na tela externa, justamente para poder tirar fotos e gravar vídeos com mais qualidade. Mas eu quero mostrar para vocês também como é que é a qualidade da câmera frontal de 10 megapixels. E aí eu vou dar um giro aqui pela London Eye, cabine cheia, porque tem toda a equipe da América Latina aqui, praticamente toda, né? A gente se dividiu em duas cabines. E uma vista muito bonita de Londres. Da London Eye, a gente veio direto para essa rua, eu não sei o nome, mas olha só que espaço legal. Ele é inteiramente grafitado e é muito legal ver como Londres é uma cidade diversa nesse sentido, né? Tem construções arquitetônicas muito antigas, muito tradicionais, mas também tem intervenções urbanas legais desse jeito. E vou aproveitar também para mostrar para vocês como é que é a performance tanto da câmera frontal quanto da câmera traseira do Z Fold 8 e em condições de iluminação menos favoráveis. Está bem escuro aqui no túnel. Estou bem debaixo de uma série de lâmpadas e agora já estou no meio do túnel e dá para notar uma perda de definição e um ganho de ruído. Mas assim, é um ambiente bem escuro. Se a Samsung tivesse me avisado que a gente viria para esse espaço com oportunidade de grafitar uma parede, eu não estaria vestida de branco. Mas não é todo dia que a gente tem a oportunidade de deixar uma marca literalmente em Londres. Então, eu fui me aventurar. A artista. É preciso muito talento para pichar 2 letras e um coração. Então, deixa o seu emoji de palminha nos comentários, vai? Última parada do passeio, Torre de Londres. Hoje é um museu, abriga as joias da coroa, mas ela foi fundada originalmente para proteger a cidade também. Já foi um palácio e palco de muitas execuções. Ana Bolena foi decapitada aqui. Tech Tudo também é história e cultura, vejam só. E estão precisando capinar esse mato. São 6h55 e o Z Fold 8 tá com 29% de bateria. Logo depois que eu gravei esse take, eu devolvi o foldinho para a Samsung. E eu confesso que a autonomia da bateria do celular, que é de 4.800 mAh com tecnologia de silício carbono, me decepcionou um pouco, viu? Foi um dia bastante intenso, com muita captura de foto, gravação de vídeo em 4K, uso de dados móveis, e a gente sabe que essas atividades exigem mais do celular. Mas a questão é que o Z Fold 8 esquenta consideravelmente, e o calor é prejudicial à bateria, né? Ele acelera as reações químicas e o que acontece é que a carga cai mais rápido. Eu vou pedir pro editor colocar o gráfico de consumo de bateria na tela, para quem gosta de dar uma olhada nos números. Mas a minha avaliação é que com esse ritmo intenso, o celular até chegaria até o fim do dia com alguma carga, mas bem no limite. A qualidade das câmeras, por outro lado, me agradou bastante, viu?
é sim um conjunto mais simples que o do foldão, e abrindo parêntese, eu confesso que eu sinto falta da lente telefoto, mas ao mesmo tempo ele é mais avançado do que o do Z Flip 8 e entrega fotos com cores, nitidez e alcance dinâmico muito bons. Fora que, por conta da tela dobrável, você pode tirar selfies bem melhores com as câmeras traseiras. Outros pontos positivos para mim são a dobradiça suave, você não precisa fazer força nem para abrir, nem para fechar o celular, e o design fino. Bom, para mim, o Galaxy Z Fold 8 é uma aposta muito interessante da Samsung. Eu acho que ele tem um bom potencial para fisgar aquela pessoa que ficava entre o Flip e o Fold, mas não se decidia pela compra de um dobrável. O design é realmente o principal diferencial e me conquistou muito. O pessoal até pegou no meu pé no Instagram porque eu abri o vídeo falando que vocês nunca tinham visto um dobrável nesse formato, sendo que existe o Pura X Max da Huawei lá na China. Mas eu tô falando, gente, de Brasil e de distribuição global. No mercado global, inclusive, a projeção é que as remessas de dobráveis cresçam 21% em 2026 em relação ao ano anterior. E a Samsung está correndo para garantir uma posição privilegiada nessa corrida, principalmente porque provavelmente vem aí o iPhone dobrável, talvez até nessas mesmas proporções. Mas e você? O que achou do Foldinho? Teria um celular nesse formato? A matéria completa com as minhas primeiras impressões sobre o dobrável tá na descrição. E não se esquece de acompanhar o Tech Tudo para conferir esse e outros reviews, além de muitos conteúdos de tecnologia.